o menino feio desembarca na Sé. Quando tinha 6 anos, o garoto Simpa já podia se considerar famoso, pelo menos na Vila Mariana. Desde os 5 anos ele zanzava por ali, nas ruas cortadas pela Domingos de Moraes, a mais importante do bairro. Um dia as pessoas viam aquele menino feio oferecendo chocolate baratinho na rua Santa Cruz. No outro, lá estava ele na Sena Madureira, entregando folhetos de propaganda, limpar vidros de carros, engraxar sapatos, empurrar carrinhos na feira, vender limão nos cruzamentos, pedir esmola. Tudo isso ele fez dos 5 aos 13 anos, até o dia em que, ouvindo por acaso uma conversa, resolveu mudar o rumo da sua vida. Com seu jeito de abordar as pessoas, chamando-as sempre de oi simpatia, tinha conseguido não só um dinheiro que levava diariamente para o pai e a mãe, mas também seu apelido. Seus fregueses, os que compravam coisas ou serviços dele, e suas vítimas, os que lhe davam uma esmolinha em troca da triste história de sempre, começaram a chamá-lo também de Simpatia. Depois, simplificaram o tratamento para Simpa, e Simpa ele ficou sendo. Simpa era filho único, mas não gozava a vantagem que essa condição costuma dar. Seu pai fazia bicos, consertava uma válvula de descarga hoje, uma torneira de jardim na semana seguinte, um chuveiro dali a um mês. Confiava tão pouco na eficiência desses pequenos consertos que, na hora de cobrar, deixava modestamente a fixação do preço por conta dos fregueses. Estes, que confiavam tão pouco quanto na ineficácia dos serviços, em geral lhe davam o suficiente para a pinguinha ou para o cigarrinho, quase nunca para os dois juntos. Com essas ninharias, as únicas coisas que ele conseguia manter, mal e mal, eram o rosto avermelhado pelo álcool e os dedos amarelecidos pela nicotina. Para conservar o mau humor, o pai de Simpa não precisava de estímulos ou desestímulos financeiros. Qualquer motivo era motivo. Se a mãe do menino, que era costureira e às vezes até ganhava algum dinheiro com isso, pegava uma peça para costurar, ele reclamava. Não gostava daquele barulho da máquina. Aquilo arrebentava os nervos. Mas, se ela parava de costurar, ele virava bicho, porque ela não arranjava alguma coisa para fazer, em vez de ficar olhando para ele com cara de censura. Os dois passavam quase todo o tempo dentro do sobradinho arruinado, pelo qual pagavam, sempre com muitos protestos, um aluguel mais do que mesquinho. A maior distração que tinham era um brigar com o outro. Quando chegava da rua, Simpa, que ficava o dia inteiro ganhando a vida pelo 3, era logo recebido com recriminações e pancadas, fosse quanto fosse o dinheiro que trazia. Se voltava 10 minutos mais cedo, os dois se enfureciam. Por que você não esperou até o pessoal sair dos escritórios? Na melhor hora para vender, você vem para casa. E os dois se enfureciam também se voltava 10 minutos mais tarde. Por onde você andou? Vai ver que ficou gastando dinheiro lá no fliperama, não foi? Ou torrou tudo em cachorro quente. Apesar disso, o menino gostava deles. Eram a sua família, e essa palavra mexia demais com ele. Pensar nela lhe dava sempre uma sensação de orgulho, de alegria. Por essa palavra que ele todo dia enfrentava a dureza de ir para a rua, com chuva ou com sol, com calor ou com frio, para garantir o feijão, o arroz, a roupa, a luz, o gás. Era gostoso chegar em casa com aquela maçaroca de notas e alisar uma por uma, em cima da mesa. Tão gostoso que ele nem ligava para as broncas do pai e da mãe, sempre insatisfeitos. Sabia que, se não fosse aquele dinheirinho suado, sua família podia morrer de fome. Ficava feliz ao pensar que era ele quem aguentava a barra. Com 8 ou 9 anos ele já tinha essa certeza. Por isso, coisas importantes para os outros meninos, como ir à escola ou brincar, para ele não representavam nada. Gostava delas só por um motivo. Enquanto os outros garotos perdiam tempo com aquelas besteiras, ele ficava à vontade para oferecer, sem concorrência, os pequenos serviços e as ninharias que sustentavam sua casa e a sua família. Dedicava-se a esses negócios miúdos como se fosse um grande empresário. Nada tirava sua concentração. Se o trabalho do dia era vender limão num cruzamento, ele era capaz de ficar 8 horas ali, direto, sem perder um farol. Se a jogada era ganhar algum para colocar propaganda nas caixinhas de correspondência, ele não deixava de entregar os papezinhos em nenhuma casa das ruas que lhe indicavam. Trabalhou assim dos 5 aos 13 anos, sem procurar desculpas para não fazer o serviço ou para fazê-lo mal. Era tudo pela família. Só se sentia inquieto, quase triste,
quando percebia que os pais mudavam subitamente de conversa ao vê-lo chegar. Mas logo se tranquilizava. Não podia haver nada errado. No dia seguinte voltava ao trabalho com o mesmo entusiasmo, sem descanso, até a tarde em que sentiu de repente uma dor de cabeça tão forte que não resistiu. Quando tudo começou a ficar embaçado na sua frente, achou melhor ir para casa, embora fosse muito cedo e ainda tivesse bastante chocolate para vender. Abriu o portão e entrou pelos fundos, na cozinha, que ficava sempre aberta. Ia pegar um copo de água quando ouviu, na sala, a voz do pai. Imaginou-se um dia ele descobre tudo. Mas vai descobrir como? Só se você contar pra ele, porque eu não vou fazer isso nunca, respondeu a mãe. Nem eu. Você acha que eu sou besta? Se ele souber a verdade, não vai nem querer olhar mais pra cara da gente. Simpa ficou paralisado. Sentia vagamente que, se quisesse continuar feliz como era, devia voltar correndo para a rua. Mas permaneceu ali, sem ação, ouvindo a conversa que ia modificar seu destino. 5 minutos depois, cego de dor de cabeça, de ódio e de lágrimas, ele atravessou o portão do sobrado pela última vez. Sabia agora que todos aqueles anos tinha passado fome e frio, enfrentado sol e chuva, levado pancadas e broncas por uma palavra falsa. Família não queria dizer nada. Ele não tinha família. Seu pai e sua mãe tinham sido 2 mendigos que morreram num acidente quando ele era ainda um bebê. Não era isso que ele tinha ouvido. Depois ele havia ficado com um casal que o tomava alugado com maior frequência. Era isso que ele tinha escutado. Não era. E nunca mais, enquanto existisse, ia querer ouvir falar de família. Aqueles 2 malditos podiam morrer sem um pedaço de pão, que ele não ia se importar. Depois de andar algum tempo sem rumo, pensando se tudo aquilo não podia ter sido uma alucinação, finalmente decidiu, ia morar com os meninos de rua, na Sé. Quando entrou no metrô, levava nos bolsos toda a sua riqueza, os chocolates que não tinha vendido e o dinheiro que pela primeira vez não havia passado ao casal de exploradores. 20 minutos mais tarde, ele já estava caminhando pela rua 15 de novembro. Achou bonitas todas aquelas bandeiras do Brasil hasteadas nos prédios. Se não tivesse faltado a tantas aulas para poder negociar bugigangas na rua, saberia que era dia da bandeira. Perto do Largo São Bento, viu 2 meninos que conversavam animadamente numa esquina. Aproximou-se deles e ficou olhando. Eles retribuíram o olhar, amistosos. Se desconfiasse que os 2 estavam imaginando que ele bem podia ser o terceiro da família, talvez tivesse ido embora. Naquele instante, família era a última palavra em que pretendia pensar. Nunca mais ia querer uma ligação tão forte. Meia hora depois, Bifinho e Sujinho tinham mostrado a ele uma boa parte do agitado território em que viviam já fazia algum tempo. Haviam explicado também que tinham inimigos e, por isso, costumavam mudar o lugar onde dormiam, para não facilitar. Simpa viu 2 garotos conversando na esquina. Aproximou-se deles e ficou olhando. Depois que Simpa contou resumidamente sua história, os 2 estavam pensando no melhor jeito de convidá-lo a ficar, quando ele, já um pouco menos ressentido, se antecipou. Posso morar com vocês? Eram 3, agora, e ficariam assim por um bom tempo. Às vezes, Bifinho imaginava como seria bom se ali estivessem também os 3 porquinhos. E Sujinho pensava se, apesar da idade, seu irmãozinho não se daria bem por lá. Mas era quando se lembrava de Letícia que ele achava 4 o número ideal para uma turma.